Esse ano, 2 diretores diferentes quebraram o perigoso arquétipo da expectativa. Tal expectativa que cria, consequentemente, frustração com o público. O primeiro foi Aronofsky, né, que com Ladrões mostrou que ele consegue ser leve, não precisa ser necessariamente só filmes com interpretações, filmes complexos, com narrativas interpretativas, né, com narrativas abertas. E o segundo foi esse, Ari Aster, o tal diretor de terror contemporâneo que facilmente iria cair naquele problemático lugar, né, do aguardo pela próxima obra de terror inovadora e chocante. Esse lugar ele é problemático por 2 razões. Primeiro que você cria uma expectativa que é difícil manter numa filmografia, né? Um diretor que o tempo todo está inovando e criando novas fórmulas, isso é impossível. E o segundo é que você castra a liberdade artística de um contador de história que às vezes quer contar uma história diferente, uma história mais simples. Sam Mendes fez isso, né? Depois de 1917 ele deu um tapa na cara de todo mundo. Eu adoro quando diretores fazem isso. Em 2025, Ari Aster então lança Eddington, um filme com lançamento um tanto contido, não houve falação, né? Aliás, houve alguns comentários negativos, e é complicado porque no YouTube, no Brasil, né, na crítica de cinema, parece que os primeiros 3, 4 comentários de influencers de cinema dita a recepção de todo o público cinéfilo que consome conteúdo. Sua divulgação mundial também não foi muito além não, tá? Era um filme com Joaquim e Pascal, com um elenco interessante, um pôster inicial bem enigmático, bem interessante, mas que logo decidiram colocar a cara do irritante Pascal no pôster. Eu falo irritante não porque ele é ruim, tá? Mas ele virou uma febre que me incomoda. Eu sei que não é só eu que fico incomodado, né? Mas depois desses 2 pôsteres, a produtora chegou no consenso de fazer o clichê, né? A tal cabeça voadora com tudo que tem no filme nele. Mas sendo justo, é um pôster bonito. Hoje então a gente vai falar desse filme de forma completa, vai ser uma crítica / análise com spoiler, tá? Então eu vou falar de making of, de bastidor, do que eu achei, opinião e crítica, tudo junto. Quem acompanha sabe como é que funciona. Então vamos nessa, o filme ele abre com um andarilho, o clássico doido da cidade que toda cidade tem, né? O cenário é contaminado por um suspense, apesar da aparente nada acontecer. A trilha induz isso, né? A foto também induz bastante, porque ela mantém lugares que aparentemente não tem nada. Esse é apenas um outdoor de um lugar que vai ser lançado de IA, de um centro de IA. E o design de produção desse filme ele é interessante que ele vai colocar coisas no cenário que você só vai entender numa segunda assistida. Tipo esse pequeno pôster ali no chão, ó. Ele são elementos, tem isso no filme inteiro, tá? Que você só vai identificar na segunda assistida. Isso faz o design de produção desse filme ser bem interessante. A tela do celular, por exemplo, né? A princípio, a primeira informação que a gente tem, e talvez a única, é que o casamento dele não vai bem porque ele está assistindo uns tutoriais de casamento ali. Mas ali embaixo, se você prestar atenção, existe uma pesquisa que inclui ali teorias de cloroquina. E considerando o cenário em 2020, né, pandemia, a gente já começa a entender que tipo de personagem a gente está lidando aqui. É um personagem militar, é um xerife, um sinal de imponência, de liderança e que está pesquisando teoria da conspiração e logo é parado pela polícia local que pede para ele colocar máscara. É claro que ele vai se recusar, mas a grande questão dessa cena é que o policial ali do fundo que está exigindo colocar máscara, ele está com o nariz fora da máscara. Então é isso, o filme mostra aqui esse teor sátiro. É uma sátira tremenda sobre esse momento pandemia, talvez. Vamos ver. Na sequência, mais um detalhe, tem uma placa menor, né, do que aquela anterior, dizendo não à construção da rede de ar. Eles beberão a sua água. Então você repara que a cidade ela já está muito dividida, né? Os primeiros 3 minutos de filme é só sobre divisão. Divisão política, divisão de ideologia. E na sequência a gente tem o primeiro contato que é o centro do filme, o principal do filme, que é essa rivalidade entre esses 2 personagens. O xerife, interpretado por Joaquim Fênix, e o prefeito, interpretado pelo Pascal. A rivalidade ela é muito estabelecida aqui, até pela posição frontal, né? É bem duelo. A iluminação avermelhada e tem esse doido que volta a aparecer. Dessa vez ele bate na porta sem parar e vai deixando a discussão mais e mais acalorada. A presença desse doido na cena começa a dar indícios que talvez ele está ali muito mais por uma metáfora. Ele é um ser onipresente que vai aparecendo nos lugares que o caos começa a se estabelecer. É como se o doido dessa cidade fosse a materialização
da situação atual política da cidade. Tanto que mais tarde, agora alerta de spoiler, tá? Mais tarde, quando o protagonista mata esse doido do nada, sem uma aparente razão, ele mata, ele assassina a sangue frio, a partir daí a gente tem o terceiro caótico ato desse filme. É como se o momento em que ele mata esse símbolo da loucura, a loucura se estabeleceu. Ele é uma peça aqui. E nessa cena do bar, né, da apresentação do prefeito, também é a primeira humilhação do xerife. Ele não é capaz de conter o doido e a cena mostra uma humilhação tremenda. A câmera estática mostra o quão aquela luta é desajeitada, ninguém ajuda, ele está sozinho e ele é obrigado a sair de cabeça baixa. Agora a gente está em sua casa, a primeira vez que a gente conhece a casa do protagonista. Ele é caracterizado por morar com a sogra, você percebe que tem a presença de bonecas ali que a esposa faz. É interessante ver como isso ocupa todo o cenário, a esposa ocupa todo o cenário. E também outra coisa que eu acho muito interessante é como o filme lida com celular, né, tecnologia, YouTube. Hoje em dia ninguém vê TV. Então o filme ele traz isso para dentro da narrativa, eu acho muito interessante. Você consegue identificar a personalidade das pessoas pelo aquilo que ela está vendo no YouTube. A sogra está vendo uma coisa específica, a esposa está vendo outra coisa. O que você assiste te define. A fotografia, então, ela vai permitir, né, por conta própria, você entender o cenário. A profundidade de campo é larga, né, o foco ele é ampliado. Não existe essa coisa, eu falei no último vídeo, né, dessa fotografia fechada, onde você é guiado para olhar para coisas. Não. As bonecas que ela produz, que também vai estar presente lá na mesa do trabalho dele, lá na delegacia. Ela conta então que vendeu uma boneca, ele fica muito satisfeito, fala, nossa, era a minha preferida. É uma fofura, né, de casal, aparentemente. Só que mais tarde a gente descobre que o protagonista, ele encomenda as bonecas para vender com amigos do trabalho e ele paga os amigos para comprar as bonecas dela. Isso é uma atitude curiosa, porque, pelo que tudo indica, ela não vende bonecas, a casa é cheia de boneca. Ela não está no ápice da venda. E as bonecas que ela vende, e isso cria uma certa motivação, na verdade ele compra. Então é uma atitude que me fez pensar muito até que ponto isso é nobre, até que ponto não. Eu acho interessante que esse filme me faz pensar bastante, até nessas pequenas coisas. Aqui também a gente vê a presença de um jornal que diz que o Titanic não foi um acidente. E isso é mais uma trama que o filme vai trabalhar, né? Como a gente vive num mundo onde quem precisa contar histórias, quem está na posição de contar as histórias, de informar as pessoas, não tem o que contar e fica inventando badalhocas por aí. Eu fico pensando, o que eu estou consumindo na internet? Deus me livre. Então, tecnologia, internet é um tema central do roteiro desse filme. E é trabalhado muito bem, tá? Porque normalmente os filmes modernos, eles têm dificuldade de lidar com a tecnologia, com as câmeras, com celulares. Tanto que você vê que muitos filmes, a primeira coisa que faz é tirar o celular da jogada. Tá sem sinal, a gente está numa época antiga. Os roteiros lutam para sumir com esse tipo de coisa. E não, aqui o filme abraça para ele. Como as pessoas hoje sempre vão para o celular quando minimamente não estão fazendo nada. E até mesmo quando tá andando, tá dirigindo. Até parece que o celular é importante, porque todo mundo fala, meu sonho era não ter celular e tal. Mas na verdade, quando você vai ver o que a pessoa está fazendo, é nada. E se engana muito se você imaginar que o filme vai só citar a presença do celular como fator ambientativo. Ele vai sim registrar essa fase curiosa que a gente passou das reuniões remotas por Zoom, aquele momento crítico onde pessoas de liderança não estavam sabendo mexer com webcam e perdia 1/3 da reunião tentando ligar o microfone, onde a esposa fica mandando mensagem para te corrigir de alguma coisa que você falou, ou um advogado fica te dando bronca por mensagem. Você consegue mutar e xingar a pessoa do lado, né? E às vezes isso dava ruim, a pessoa não mutava direito e acabava saindo. Mas não é só isso, tá? Porque, convenhamos, a citação pela citação é inútil, mas o roteiro não faz isso. As pequenas coisas que geram grandes resultados. Eu acho impressionante como o roteiro é delicado em fazer isso. Porque, veja bem, tem uma cena interessante que representa muito isso. Quando o xerife chega numa fila e todo mundo está de máscara, a primeira coisa que ele faz é isso, o resultado imediato é isso. Olha que interessante. Se um senhor tira foto com ele,
E essa foto ele publica e agradecendo, diz que é um dos melhores da cidade, tem 12 curtidas, é suficiente para ele ter uma ideia. Vou me candidatar a prefeito. Esse é o grande conflito do filme, é causado por uma bobagem dessa, imagina, uma decisão precipitada. Esse é o tipo de coisa que eu entendo que distancia o público do filme, alguns públicos, né? Porque a razão dos acontecimentos são frágeis e parece que o filme é frágil por conta disso, mas não tem nada a ver. Porque o filme é bem consciente dessa fragilidade da sociedade atual. É quase uma metalinguagem, é tão absurdo, bobo, instantâneo. A forma com que as pessoas se candidatam hoje é assim. Isso é engraçado. Não só prefeito de uma pequena cidade, mas até presidente de um país, tá? É difícil acreditar quando a gente vê num filme, mas é aquela história. Quando acontece na vida real, é comum, mas quando a gente vê num filme, parece forçado. Como essa candidatura vem, como decidem os jargões, a publicidade, esses vídeos ridículos, né, com tudo muito clichê. Mentiras que surgem em pronunciamentos oficiais sem considerar as consequências, né? Um rival acusando o outro de estupro, de abuso, de agressão. Aqui a gente está diante de um western, tá? Um western moderno, um neo-western. O tumbleweed, né, que é aquela planta que a gente acredita que é feno do faroeste, que quando tem debates, né, intrigas entre personagens, ela passa rolando, aqui é substituída por um panfleto. Olha que neo-western bacana. As armas, elas ficam estampadas no fundo, ela não é o principal embate entre protagonista e antagonista. Essa cena, inclusive, ela tem uma curiosidade muito interessante. Ela é uma cena fantástica, é o primeiro embate real dos personagens. Ela é gravada no estilo Sergio Leone, mas começou a se formar uma tempestade no real, né, no set. O Pascal até conta isso numa entrevista, que eles acharam que ia cancelar a gravação. Mas o Ari Aster mandou rodar e deu muito certo. Na hora que acabou a cena, a chuva caiu. E é muito interessante porque essa ventania faz o chapéu do xerife quase voar, ele tem que ficar segurando. E esse ato, né, parece que o chapéu do xerife é o símbolo, né? Além da estrela é o chapéu. E quando o vento, a natureza está tentando tirar, é uma coisa muito simbólica. Eu já vi isso num filme, inclusive, que é o Agarre-me se Puderes, do Burt Reynolds, que o xerife tem que ficar segurando o chapéu o filme inteiro porque o carro dele perdeu a parte de cima e fica ventando. Então, é a primeira vez que eu vejo isso depois de Agarre-me se Puderes. Então, o resultado aqui é espetacular, tá? A grande sátira também vem pela trilha sonora, porque o Daniel, né, o compositor dessa trilha sonora, Daniel Pemberton, né, ele assina a trilha sonora desse filme e ele cria uma trilha muito heróica para o personagem. É quase um hino, né? Mas é muito engraçado quando esse hino é contrastado com um xerife que atropela uma pessoa sem querer e não presta ajuda nem nada. É galhofa as decisões, é muito interessante. Tem uns detalhes nesse filme que eu acho engraçado, porque o prefeito, a propaganda do prefeito, ele tá fazendo yoga, ele tá tocando piano no meio da rua, é bem engraçado. E tem uma logozinha dele com uma máscara, né? Olha só. E isso irrita muito o xerife, porque é evidente que esse líder político está utilizando da pandemia para uma reeleição. Mas é nobre, porque as pessoas realmente precisam usar máscara. Então não tem o que você justificar. Mas aquela logozinha, aquele ó com a máscarinha me pegou. Então o filme vai criando uma grande quantidade de subtramas, tá? E isso pode parecer um problema, tem gente que critica isso. Porque a gente vai ver adolescente protestando sobre privilégios, histeria coletiva, personagens que entram e saem, né, como o filho do prefeito. Mas o centro é apenas a rivalidade entre prefeito e xerife, tá? E o cenário, né, o que cria em volta, é o que caracteriza o faroeste clássico. Ele é muito bem estabelecido, a gente tem um cenário, a gente tem uma cidade viva. Então, assim como o faroeste antigo, a sociedade em construção, né? A discutir sobre direitos, sobre leis. E é engraçado porque, aparentemente, na onde a gente vive, no século que a gente vive, parece que a gente já passou algumas coisas. A discussão sobre direitos básicos, mas não, tá? A gente está longe de superar isso. Mas, como eu disse, é comum, né? É até compreensível pessoas que se incomodam com a quantidade de coisa que abre e não fecha no filme. Eu até questionaria que tem coisa que fecha sim. Mas eu compreendo que às vezes tem tempo de tela demais, por exemplo, em protestos, enfim. Talvez aí seria a única fragilidade do filme. O guru, o religioso da conspiração, que é interpretado pelo Austin Butler, ele surge também como um estereótipo moderno. O cara que ele vai utilizar da sua sensibilidade espiritual
com um contexto para impressionar mulheres por aí. Tem uma linha de diálogo que é porque é isso que me pega, porque se toda a presença do Austin Butler nesse filme te incomoda, eu acredito que tem uma passagem específica que é no jantar, na hora que eles se encontram, que eu acho genial, que é quando ele entra dentro da casa e vai ver as artes da esposa do xerife e ele fica impressionado e diz: Deus fala por você. Nessa hora, o xerife, que é o marido, ele já está incomodado. Ele está aqui que esse cara está elogiando demais minha esposa. E quando ele fala isso, o xerife zomba não da arte da esposa, mas daquela fala dele que ele sabe que é pretensiosa. Só que na hora que ele faz isso, ele percebe o quão sou errado no total, e a expressão da sua esposa entrega tudo. Repara o quão delicado essa cena. Ele já está perdendo ponto com ela há muito tempo. E o guru, ele realmente é irritante, mas ele é a razão pela qual ela vai embora. E ela ir embora do filme, pelo menos do arco dele, né, faz tudo desandar. A gente já fala da presença da Emma Stone nesse filme, peraí. Mas é aquela coisa, são pequenas coisas que fazem o mundo girar, sabe? Relações que acabam, né? Uma vida que muda inteira por coisas pequenas. É um embate à moda western, mas com uma sociedade, uma cara moderna, onde, na verdade, são pequenas coisas que geram a violência. Se no faroeste clássico, o que gera uma violência é uma mulher que foi cortada com coisa na cara, que é o caso dos Intocáveis, se a grande situação de gados que foram mortos dentro do território de outro fazendeiro, que isso gera um embate, ou porque bandidos entraram e roubaram o seu comércio, aqui o embate ele vai ser gerado por idiotices. E é a grande crítica do filme para a nossa sociedade moderna. Eu acho genial como o faroeste é revisionado aqui. É a primeira vez. Porque até então, o neo-western, ele tem grandes tramas, né? Você pega o Wind River, é uma trama extremamente pesada, extremamente correta até, assim. Você imagina que a violência, aquilo ali causar uma violência é justificativo. Mas aqui é a primeira vez que eu vejo um western onde a violência ela não é justificativa. Eu entendo que tem filmes que trabalharam isso. O próprio Onde os Fracos Não Têm Vez é um neo-western que o que gera violência é dinheiro. Mas mesmo assim, a quantidade de dinheiro e a vida que aquele personagem, interpretado pelo Josh Brolin, justifica o seu desespero em manter aquele dinheiro com ele, né? Mas aqui não. Aqui é outra coisa. É isso que me impressiona aqui. É um marco para o faroeste. Porque vamos lá, o que é um faroeste afinal? Eu já falei aqui no canal, né? O primeiro é o ambiente, a geografia é extremamente importante para o faroeste. E o segundo é que a sociedade está em mudança, as regras, as leis que estão tentando ser aplicadas para o fora da lei, que em outras palavras pode ser o homem que valoriza os costumes, o conservador, que em outras palavras é o fora da lei, é o outlaw, faz gerar todo o embate e a violência vai ser a forma de resolver o embate. Então entende como isso encaixa e a gente cria um faroeste perfeito aqui? Mas muito se critica esse filme sobre o não aproveitamento de um elenco forte. Emma Stone está num papel pequeno, né? O próprio Pascal, né? Convenhamos, né? Mas essa crítica ela nunca poderia ser uma crítica, nunca foi uma crítica. O ator, ele ser famoso ou não ser famoso em relação ao tamanho do seu papel, não pode vir ao caso quando a gente vai analisar um filme. Isso nunca foi aplicado, senão o Woody Allen ia cair por terra, né? O Woody Allen pega o próprio Brad Pitt e coloca ele só como atendente de uma portaria e tchau. Porque se for nessa lógica, papéis pequenos estão fadados a apenas atores pequenos, eu não acredito nisso, tá? Na verdade, eu afirmo, isso nunca foi unidade de medida para crítica. Então o filme desperdiça seu elenco é uma crítica sem fundamento. Na verdade, isso está muito mais ligado com a expectativa da pessoa com aquele ator, porque se você não conhecesse o ator, você não estaria nem aí. Mas mesmo quem fala que a Emma Stone é desperdiçada aqui, eu não acredito nisso. Ela tem ótimas cenas, olha só, o personagem dela é a única personagem que mantém a trama sã entre aspas. Porque quando ela vai embora dentro dessa equação, o personagem principal, o xerife, ele perde completamente as estribeiras. É aí que ele vai matar o doido, é aí que ele vai atrás de assassinar o prefeito e o filho do prefeito. Tudo desanda. Ela não é só importante para ele, mas é importante para o filme. O quão ela era a sua vida fica claro quando ele está sozinho em casa e tudo ao seu redor é ela. O que é dele, ele está vestindo. Detalhe para a sogra lá no fundo. A partir daqui, quando a sua esposa vai embora com o guru, né?
Sua humilhação chega no ápice com uma cena bem estranha, com fireworks da Katy Perry tocando de fundo e um tapa extremamente seco no seu rosto. É engraçadíssimo. É uma cena constrangedora. E aí tem a tal cena do assassinato com o prefeito, que é visceral. A gente não acredita que aquele personagem seria capaz de fazer aquilo. Então fica uma cena bem complicada. E a violência ela vai ganhar toda a força a partir daqui. Porque é um clímax bizarro, tá? É um clímax praticamente... é uma loucura completa. É um tiroteio à moda antiga com o quê de loucura? A Emma Stone diz que o western aqui é... como é que é? Ari Aster. É como se Ari Aster, que ele criou uma nova forma de western. Ele pegando essa minigun e atirando para todos os lados, a cidade que se esconde, esse tiroteio que parece que não dá em nada. E a situação ainda fica mais feia, porque aqui ele mostra como que a gente cria heróis na rede social. O que gera os coaches, os influencers, porque um personagem estava ali só esperando para poder salvar o xerife, mas isso custou a vida do xerife. E aí ele salva a pátria e amanhã ele é um grande homenageado da vez. Mas a cena é crua, a gente não acredita no que a gente está vendo. Mas aí sim a gente vem para o incrível fim desse filme, onde o xerife de cadeira de rodas, ele conseguiu sua posição tão esperada política, em custo de tudo, né? Então os murais vão estar homenageando pessoas que aquele prefeito novo causou a morte. Os antigos vilões da história, que eram os aliados do Pascal, do prefeito antigo, agora são aliados dele. E o plano holandês é utilizado de forma magistral aqui, né? Porque a gente vê tudo na sua perspectiva. Então o filme freia, ele praticamente para. Sua sogra junto com o enfermeiro cuida dele e eles dormem juntos, literalmente juntos. O último take desse filme é o tal centro de ar que agora está de pé. O filme ele acaba quase num fade out. Eu acho interessantíssimo como esse filme trabalha toda essa questão da modernidade. O quão bobo e ridículo é as nossas interações atuais. Eu acho até muito ousado a forma com que ele faz isso. Eu acho engraçado como esse filme está sendo esnobado. Convenhamos, o Joaquim está entregando um papel muito interessante aqui. Os efeitos práticos desse filme são muito bem feitos, tudo é muito bem feito, a fotografia é um espetáculo, o design de produção é muito delicado e o roteiro ele é muito ousado. Então o tamanho desse roteiro acaba criando alguns buraquinhos que a gente não vê um roteiro 100%. Mas isso não tira um ponto do filme, não chega a atrapalhar a experiência. Eu acho curioso como algumas pessoas odiaram esse filme, eu achei fantástico. Então é isso, essa é a minha crítica sobre esse Eddington, filme de 2025. Gostaria que ele tivesse no Oscar, mas eu acredito que não vai estar. Mas eu trouxe esse filme porque eu falo muito de faroeste aqui no canal, eu não poderia deixar de falar do filme que eu acredito foi um marco dentro da história do faroeste, por trazer tramas idiotas para justificar a violência que antes era justificada por grandes causas, né? Então é isso, se gostou, curte, comenta, me segue no Instagram, tá aí na descrição. Até o próximo e tchau!